Hello guys, how are you? Tudo jóia com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Ravi e sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso PET. Essa vai ser a nossa aula da semana 2, do volume 3, do primeiro ano do ensino médio, tá certo? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a recepção e produção de textos orais e escritos. Como sempre, eu vou dar um tempinho para vocês deixarem o seu like, se inscreverem no nosso canal, também nos seguir lá nas nossas redes sociais, o Instagram vai estar aqui na nossa descrição. E eu já vejo vocês. See you! Hello again, guys! E aí, pessoal? Vamos lá, então? Na aula de hoje, nós vamos precisar reconhecer as características básicas da exposição. Esse aí é o textinho de início que eles deixaram pra gente. Ó. Hello there! Nessa semana, você conhecerá a história de dois artistas e relacionará a experiência individual e seus respectivos trabalhos artísticos. Você precisará acionar o seu conhecimento sobre Simple Past para poder fazer a leitura das biografias e responder as perguntas Information Questions, revisando também Question Words como where, who e when em contexto. I'm sure you will achieve great success on your plans this week. Então, olha só, pessoal, na aula de hoje nós vamos precisar lembrar do Simple Past, que são aqueles verbos no passado, né, que usa ED, que tem os verbos irregulares, e também os Question Words, que são aquelas perguntinhas de onde, quando, quem, como, certo? Vamos lá, então. A primeira coisa que aparece pra gente são as biografias de dois artistas, certo? Eu vou dar lendo aqui em inglês e eu vou pedir vocês para acompanharem comigo e depois eu traduzo, né? Pelo menos faço uma pincelada ali para não deixar em branco, ok? Então vamos lá, ó. Flávio Roberto Tavares de Melo was born in João Pessoa, Paraíba, Brazil, on February 15, 1950. Son and grandson of artists. His grandfather, on his father's side, Pedro Damião, was a remarkable photographer, and his father, Arnaldo, besides his brilliant career as a doctor, spent his spare time drawing in a pen and ink, having illustrated a number of books and produced hundreds of vignettes for local newspapers. As a child, Flávio showed his talent for drawing and painting, and Dr. Arnaldo was his first instructor, and since then, he has never stopped exercising and experimenting in this artistic branch. He attended the course of painting taught by the artist Raul Cordula at the Arts Sector of Federal University of Paraíba. And when he was 18 years old, he started taking lessons from the painter and engraver Hermano José, who at that time already enjoyed high reputation as an artist. Tavares finished his high school studies and soon afterwards started the course of sociology at UFPB, né, que é brasileiro, from which he withdrew in the third year to be a full-time artist. He was just a little older than 20 and he had already exhibited his pictures in Recife, Rio de Janeiro, and São Paulo, where in 1976 he published his album of drawings, O Pavão Sem Mistérios, The Peacock Without Mystery, introduced by the famous Brazilian cartoon artist Ziraldo. At this time, he studied painting in some of the most prestigious American universities, Yale University, University of Connecticut, and Simon Rock College, where he also conducted a workshop, and also in Cayenne, French Guiana. He also took the chance and exhibited his paintings in all these places. Muito grande, né? Nossa, Deus, é muito grande. Mas faz parte, é importante. Então, olha só.
Tá falando aí da história de vida do Fábio Roberto Tavares. Tá falando que ele nasceu em João Pessoa, na Paraíba, no Brasil, em 1950. Ele é filho e neto de artistas. O seu avô seu avô paterno era Pedro Damião e ele era um fotógrafo e seu pai, além de médico, era um artista também. Ele, quando criança, já mostrou um talento para pintura, né? Ele desenhava bem, pintava bem. E o Dr. Arnaldo, que é o pai dele, foi o primeiro instrutor a aconselhar, né? E desde então ele nunca parou de experimentar, exercitar nesse ramo artístico. Ele fez um curso de pintura é, na Universidade da Paraíba e quando ele tinha 18 anos ele começou a ter aula de pintura com uma pessoa lá, que era o Ormano José, que já tinha uma certa fama, uma reputação como artista. Ele então começou a estudar sociologia na faculdade, mas ele saiu no terceiro ano para se dedicar a ser um artista em tempo integral. Ele era um pouco mais velho do que 20 anos quando ele já tinha exibido suas pinturas no Recife, no Rio de Janeiro, e em São Paulo. E em 1976 ele publicou um álbum de pinturas, que é o Pavão Sem Mistérios. E naquela época ele já tinha estudado em algumas das mais importantes, mais prestigiosas universidades americanas, que é em Yale, Connecticut, e ele também apresentou workshops lá, né? São apresentações, ele mostra alguma coisa importante para ele lá. Ele também teve a chance de exibir suas pinturas em todos esses lugares. Ok? Vamos para o próximo que tem mais um ainda. Esse já é sobre outro artista, né? Outra pessoa. Então, esse daqui ele fez uma autobiografia. Ele está falando sobre ele mesmo. Então, raised in a beautiful Welsh countryside, I developed my love of photography, shooting natural landscapes and wildlife around my home at the age of 16. It was around that time that I began studying photography at college, where my passion for the art really grew and became a big part of my life. Since then, I have moved to Birmingham, where I studied visual communication at university. Naturally, I began shooting more urban environments and included more models in my work. I am still based in Birmingham, but travel all over for new locations and inspiration, taking my camera with me wherever I go. Please don't hesitate to send me an email if you'd like me to do a shoot for you, or if you'd just like to know more about me and my work. Beleza? Essa foi uma outra biografia, né? No caso, essa é uma autobiografia que tá aqui pra gente fazer os exercícios. Então, vamos lá para os exercícios agora. Então, na primeira atividade está assim. Based on what you have just read, how can you define and... No caso ali está separando, né? Enfim. A biography or an autobiography. Write the correct combination of numbers, letters to complete the definitions. Some words may be written twice. Então, ele está pedindo ali, de acordo com o que você escreveu, quer dizer, de acordo com o que você acabou de ler, como você pode descrever uma biografia ou uma autobiografia. Escreva a combinação de palavras quer dizer, de números e letras para completar ali a definição. Algumas palavras podem ser escritas duas vezes. Então, nós temos ali a letrinha e o número, né? Tem A, B, C, D, E e o F, mas eu escrevi para frente, então ficou assim, ó. Então, vou ler primeiro e depois eu traduzo para vocês verem como é que ficou. An autobiography is a history of a person's life written or told by that person. A biography is a history of a person's life written or told by someone else. A famous autobiography is The Diary of Anne Frank by Anne Frank. A famous biography is Diana, Her True Story by Andrew Morton. Então, ó, tá só explicando mais ou menos o que é uma biografia e uma autobiografia. Uma autobiografia é a história de uma pessoa, da vida de uma pessoa escrita e contada por aquela pessoa.
Uma biografia é a história de uma pessoa, da vida de uma pessoa, escrita ou contada por outra pessoa. Uma famosa autobiografia é o Diário de Anne Frank, que foi escrito por Anne Frank. Uma famosa biografia é Diana, a sua verdadeira história, que foi escrito por Andrew Morton. Show? Aí vocês podem olhar ali cada númerozinho, né? Se vocês quiserem colocar só o número, pode também. Vocês podem colocar ali onde está autobiography, vocês vão colocar 2, onde está biography, vocês vão colocar 1, e assim por diante. Eu preferi escrever para ficar bem explícito. Vamos para a próxima. Na 2, está pedindo assim, ó. Biographies include personal facts and experiences. Read the text and organize the information about Sam Veer and Flávio Melo. Look at the examples. Então, uma biografia e uma autobiografia incluem fatos pessoais e experiências. Leia os textos e organize a informação sobre Sam Veer e Flávio Melo. Olha os exemplos. Então tá ali. Sam Veer was born in the countryside e Flávio Melo was born em João Pessoa. No caso, Sam Veer nasceu no campo, né? Vamos dizer assim, na roça, para todo mundo entender. E Flávio Melo nasceu em João Pessoa. E aí ele tem um monte de outras coisas ali embaixo, que é para a gente separar entre os dois artistas. Eu vou separar e já mostro para vocês, ok? Fica assim, então, ó. O Sam Veer started studying photography after he turned 16, moved to Birmingham, studied visual communication at college, started shooting urban environments, developed his love of photography shooting nature, included models in his work. Traduzindo, ele começou a estudar fotografia depois que ele completou 16 anos. Ele se mudou para Birmingham, começou a estudar comunicação visual na faculdade. Ele começou a tirar fotos de locais mais urbanos, né, da cidade. Ele desenvolveu seu amor por fotografia e também por fotografar a natureza e incluiu modelos no seu trabalho. Já o Flávio Melo showed his talent as a child, attended a course of painting at university, started taking lessons when he turned 18, exhibited his pictures at about 20 years old. Então, ele mostrou seu talento quando ele era criança, ele frequentou um curso de pintura na universidade, ele começou a ter aula depois que ele completou 18 anos, e ele exibiu suas pinturas mais ou menos quando ele tinha 20 anos de idade. Show de bola? Vamos para frente. Na número 3, estava falando assim, ó, read the text again and answer the following questions, que é, leia o texto novamente e responda as perguntas. E aí tem uma série de perguntas ali embaixo que eu vou estar dividindo para caber, senão ia ficar muito grande. Então, como sempre, né, pessoal, pergunta em inglês, se responde em inglês. Então, tá perguntando aqui. Who started his art at an earlier age? How old was he? Então, quem começou sua carreira mais cedo? Então, vou te mostrar aqui, peraí. Então, ó, Flávio Melo showed his skills when he was still a child, but Sam Veer started his art earlier. He was 16 years old. Então, olha só, essa pergunta ficou um pouco vaga, porque perguntou quem começou primeiro. E eu respondi que o Flávio Melo mostrou suas habilidades quando ele ainda era criança, ou seja, ele já desenhava quando ele era criança, já pintava. Mas o Sam Veer começou, né, a mexer com arte quando ele tinha 16, então eu coloquei que Sam Veer começou mais cedo. Na B, está perguntando, who is the youngest artist? Quem é o mais novo? Quem é o artista mais novo? Sam Veer is the youngest, ele é mais novo. Which artist started a degree in another area? In what area? Qual artista começou uma formação em outra área? E qual foi a área? Flávio Melo started a degree in sociology. Ele começou uma formação em sociologia, mas ele saiu depois de um tempo para viver da arte, certo? Na D, where did they have their first experience with their art? Então, Flávio Melo was still a child and Sam Veer developed his love for photography at the age of 16. Então, o Flávio Melo ainda era uma criança e o Sam Veer desenvolveu seu amor por fotografia quando ele tinha 16 anos.
What did Sam Ver do after he moved to Birmingham and studied visual communication? O que o Sam fez depois que ele se mudou para Birmingham e estudou comunicação visual? He began shooting natural environments and included more models in his work. Ele começou a tirar mais fotos de ambientes naturais e incluiu mais modelos no seu trabalho. Na F, when did Flávio Melo publish his drawings? He was around 18 years old in São Paulo in 1976. Então, ele tinha mais ou menos 18 anos em São Paulo em 1976. Se vocês olharem aqui, pessoal, nós usamos vários verbos no passado, que era o que a chamada da lição estava falando pra gente, né? Nós temos ali na E, began, que é o passado de begin, was, que é o passado do verbo to be, na C temos started, que é o passado de start, beleza? Não destaquei muito não, mas só para vocês lembrarem que a gente ia estudar o Simple Past. Vamos para frente então. Look at some works below and decide who the authors are. Read the biographies again, if necessary. Então, considerando, pessoal, essa aqui ficou bem vaga, porque não tinha nem como eu pesquisar as imagens depois. Eu fiz ali o máximo que eu podia. Mas, considerando pela lógica, eu separei pelo que eles fazem. E também considerei as idades, considerei tudo ali que falam nos textos que foram apresentados pra gente. Então, eu coloquei assim, ó. Eu coloquei que o Sam Ver fez a primeira porque ele colocou modelos nas artes dele. Coloquei que a Flávio Melo fez a segunda porque é o nome da exposição dele, que é o Pavões Sem Mistérios. A terceira também, porque é uma pintura. E a última, considerando que é a foto de um aplicativo, faz mais jus a ter mais a ver com o Sam Ver, apesar de eu não ter conseguido pesquisar isso em lugar nenhum, porque não tem fonte de onde tirou essas imagens, certo? Então fica um pouco difícil. E a pergunta também foi muito vaga, nem separou ali as opções ou algo assim, mas enfim. Beleza? Considerando aí a lógica, até que faz sentido. Ok? A última está pedindo o seguinte. Write the correct combinations of numbers and letters to match each piece of work to its title. Então, nós tínhamos que ver ali qual título funcionava melhor com cada imagem. Então, nós tínhamos que colocar ali. Lembrando que a primeira era do modelo, a segunda era do pavão lá sem mistérios, a terceira era de um quadro pintado lá de uma mãe com um filho, e a quarta era de um aplicativo. Era uma fotinho lá do planeta, certo? Desenhadinho, bonitinho. Então, eu coloquei assim. A A, que era da moça do modelo lá, eu coloquei que é não, perdão. A A, que é o Go Green App Design, eu coloquei como a quarta, que tinha lá o planetinha. Na B, Photo Manipulations, que é manipulação de fotos, que tem o modelo. A C, The Mother, a mãe, eu coloquei que é a pintura com o filho. E a D, eu coloquei que é a 2, que é o Peacock Without Mystery, que é o Pavão Sem Mistérios. Ok? E é isso. Terminamos aqui, pessoal. Espero que tenha dado tudo certo. Qualquer coisa, escreve pra gente. Um abraço. Até a próxima. Bye, bye.